Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da PUC, então vamos lá. Em um laboratório foram realizadas reações entre ferro e bromo, produzindo um brometo de ferro. Os dados obtidos estão resumidos na tabela abaixo. Então nós temos uma tabelinha e queremos a alternativa que indica o valor de X, né, que está aqui, e a fórmula do brometo de ferro. Bom, então vamos observar, primeiro vamos analisar aqui o X, é o seguinte, olha. Eu começo inicialmente com 7 gramas de ferro e no final eu tenho o quê? 0 gramas de ferro. Então significa que do início para o final todo o ferro foi consumido. Se eu for analisar o bromo, eu começo com 40, mas eu não sei como terminei. Só que o que acontece? A massa do produto, que é o brometo de ferro, é de 37 gramas. Pô, vamos parar para pensar, vamos ver a linha de raciocínio? Cara, eu consumo todo o ferro e tem uma quantidade X que eu vou reagir com esse ferro, do bromo no caso, e que vai formar 37 gramas. Caraca, pô, esse X, ele só pode ser o quanto? Então, pela linha de raciocínio, só vai poder ser 30 gramas. Vê se faz sentido. Eu tenho 7 gramas do ferro, né? Que vai totalmente reagir porque não sobra nada, né? E vai formar 37 gramas do produto. Então é porque do bromo reagiu 30 gramas. Então o que acontece? A minha pergunta, inclusive eu até coloquei aqui que X é igual a 30 gramas. Na verdade, não é o valor de X. 30 gramas é o que foi consumido. Então olha só, é o que foi consumido. Então se eu consumir 30 gramas, então... Deixa eu só escrever aqui, ó, consumido, pronto. Então é o seguinte, 40 gramas eu tinha no início, né? 30 gramas foi consumido junto com os 7 gramas de ferro, para formar os 37 gramas de brometo de ferro. E como aqui é a massa final, então X, agora que eu vou botar o valor de X, tá, gente? X vem ser o quê? 10 gramas, então... 30 foi consumido, mas como eu tinha 40, então restou 10 gramas. Bom, então a gente já pode eliminar a letra C, já pode eliminar a letra E, e já pode eliminar a letra D. Eu quero falar para vocês o seguinte, se por acaso a pessoa que está fazendo essa questão acha que X é os 30 gramas, ou seja, a quantidade que foi consumida e não identifica que o que está sendo demonstrado é a massa final, a pessoa pode perder a questão de bobeira. Inclusive tem até uma alternativa que bota 30 gramas, né? Mas vamos lá. Não prossiga com a questão se você não entendeu da onde que saiu os 10 gramas. Bom, agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar para vocês também uma outra linha de raciocínio que eu poderia ter para essa questão, tá? Então, se por acaso você entendeu, ainda assim eu vou mostrar uma outra linha de raciocínio para você refletir sobre. Então, olha só. Aqui nós temos tipo esse experimento aqui que mostrou que tem 40 gramas do ferro no início, 120 gramas do bromo, né? E que, logicamente, se eu estou iniciando eu ainda não tenho produto, né? Mas depois que a reação química ocorre, eu tenho 148 gramas do brometo de ferro. E aí a gente pensa, pô, quando o experimento chegou ao final, ainda restou 12 gramas de ferro, ou seja... Eu tinha 40 no início, aí teve uma quantidade que reagiu, né? E me restou 12 gramas de ferro. Ou seja, se eu fizer 40 gramas, que era lá no meu início, menos X, né? Que foi a quantidade consumida, vai me restar, no caso, 12 gramas que restou. Então a reação aqui, né? O X a gente vai chegar a 28 gramas, tá? E aí o que acontece? Eu poderia ter essa linha de raciocínio. Pô, se 28 gramas de ferro reage com 120 gramas de bromo, observe que não restou nada, então tenho certeza que vai reagir com 120 gramas de Br2. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, olha, caraca, como não restou ferro, tá vendo? Como não sobrou nenhuma quantidade de ferro, eu vou tentar descobrir, com base nos 7 gramas que foram consumidos,
qual foi a quantidade de bromo que reagiu. Aí eu vou lá, vou fazer o meu cálculo e vou chegar ao valor de 30 gramas. Tranquilo? E aí eu vou ver, pô, caraca, 30 gramas foi consumido, tá? Mas eu tinha 40 gramas, então lá no final eu vou ter 10 gramas. Aí eu chegaria à mesma análise que eu fiz anteriormente, tá? Agora, logicamente, muito provavelmente você deve estar pensando assim, nossa, mas essa visualização é mais complexa. Sim, mas ainda assim eu estou trazendo para que vocês possam refletir sobre. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é saber a fórmula do brometo de ferro. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês uma das resoluções possíveis, que é o seguinte. Lembra que aqui a gente viu que 28 gramas do ferro reage com 120 gramas do bromo? Olha só o que eu vou fazer. Esses 28 gramas de ferro corresponde a quantos mols de átomos? Então eu vou pegar a massa molar do ferro na tabela periódica e vou chegar à conclusão que aqui eu tenho 0,5 mol de átomos de ferro, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, vou botar a fórmula aqui, ó. Eu vou ter uma proporção de 0,5 mol de átomos de ferro, e a questão toda é quantos de bromo eu vou ter, tá? Bom, e aí eu vou pegar, né? Lembra que a gente tem essa massa em gramas de ferro para essa de BR2, 120 gramas? Então eu vou fazer assim, olha, 120 gramas possui quantos mols de átomos de bromo? Aí a gente vai na tabela periódica e descobre que o bromo tem uma massa molar de 80 gramas, tá? Bom, e aí a gente vai chegar à conclusão, né, que aqui nós vamos ter o valor de 1,5 mol de átomos de ferro. Bom, de ferro não, desculpa, de bromo, beleza? Então eu vou ter Br 1,5. E agora, qual vai ser a fórmula? Então agora que eu já tenho essa proporção aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dividir esses valores pelo menor número. Então o menor número é o 0,5, então eu vou dividir aqui por 0,5 e aqui por 0,5. Quanto que eu vou chegar? Ah lá, F é 1, tá meio bagunçado o papel, mas acho que vai dar para entender. BR3, tá? F é BR3. Então a gente chegaria à conclusão que a letra B seria a alternativa correta. Tranquilo? Bom, então essa foi a resolução da questão. O que nós temos aqui? Apenas uma necessidade de saber como interpretar, saber como andar aí por essa tabelinha, né? Entender o que está sendo comparado. E essa parte aqui, de se chegar a essa fórmula, ela acaba sendo mais de boa, né? Porque a gente está comparando a massa de ferro que reage com bromo, né? Para formar o brometo de ferro, que é o único produto da reação, tá? Bom, então entenda que eu peguei a massa de ferro que reagiu, inclusive, gente, esse cálculo eu poderia fazer com base aqui também, eu ia chegar ao mesmo valor, tá, gente? Inclusive, as proporções elas vão se manter constantes, aí a gente chegaria a essa mesma conclusão que é FeBr3, tá? Bom, se por acaso em algum momento você deu uma travada nessa resolução, seria legal que você desse um pause, olhasse a questão novamente e visse qual foi a linha de raciocínio, tá bom? Bom, então é só isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado de alguma forma. E se isso aconteceu, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e, se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abração, galera, e até o próximo vídeo.